hoje, a gente fala com prioridade que vocês são o maior escritório de arquitetura voltado para essa área de saúde, né? E vocês já conquistaram um portfólio aí que os caras fecham na média de 15 projetos por mês. Mas o que eu queria saber, assim, como que foi essa virada de chave? Eu tive esse problema ali, entre aspas, na empresa da minha família, em questão que eu não via crescimento. Isso foi que ano, Vitor? Desculpa. Foi em 2020. Tá. Foi em 2020. Legal. E aí eu pedi demissão pra empresa do meu pai. Quando que foi esse momento de começar a projetar clínicas desse padrão? Porque, cara, é o que você falou, é mais convidativo, é mais chique. Eu acho que a pessoa, ela entra nas clínicas que vocês projetam, elas já sabem que ali ela não vai pagar barato. Exato. E não é questão de você elitizar o público. Falou, os projetos nossos aqui, a partir daquele momento da virada, acabou sendo único e exclusivo para cada cliente. Então os projetos são assinados. Não é que a pessoa precisa copiar o vizinho, mas ela tem que estar na mesma vibe ali, né? No mesmo Isso. momento. Tem que estar com a minha clínica padronizada. A área de clínicas tá gigante. Então, para você ser mediano, não rola. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Na Prancheta. E hoje, como em todos os outros episódios, eu tenho o orgulho de anunciar que eu tô trazendo um cara aqui que, além de um puta empresário, ele é meu amigo pessoal. O cara, nada mais, nada menos, é sócio proprietário de um escritório de arquitetura, que é o maior escritório de arquitetura quando a gente fala em projetos de clínicas odontológicas ou qualquer coisa relacionadas à saúde. Os caras são especialistas em transformar lugares em ambientes acolhedores, sofisticados e assim, não tem o que falar. Os caras têm mais de 1.500 projetos executados por todo o país. Hoje o nome do escritório deles é Estúdio 7, mas antigamente era Estúdio Nome. Então eu tenho o prazer de anunciar pra vocês que eu tô com Vitor Souza. Fala, meu irmão. Prazer, obrigado por fazer parte aí desse episódio. Obrigado em questão você. Na Prancheta. Desejo toda a sorte do mundo aí pra vocês. Obrigado, cara. Você muito foi um dos top. caras que já estavam na minha lista aí pra vir. Porque prazer. é o que eu falo, além de amizade, você é um cara que você tem muito resultado. E é isso que eu falo pras pessoas. Eu quero trazer aqui, primeiro de tudo, antes de nomes hypados ou pessoas, não que não sejam, mas trazer pessoas que, tipo, agreguem valor na vida dos outros, na parte do empreendedorismo e no âmbito pessoal também. As histórias são muito legais. Exatamente. E a gente tem essa diferença. A galera que vem aqui fala assim, pô, Sabatinho, o seu podcast tá legal, porque você conta um pouco da nossa história, da trajetória, não fica focado só assim, qual é o seu resultado? Qual é o seu número? Qual é o seu faturamento? Isso é chato e é clichê, né, mano? Então... Exatamente. É às vezes que a gente fica conversando até na parte mais pessoal ali na academia, de tudo isso. Porque também não adianta trazer alguém só de nome, porque as pessoas falam, pô, mas e aquela pessoa ali? Exato, Quero cara. também saber um pouquinho dela. Então eu entende? quero fazer isso primeiro. O propósito do Na Prancheta é trazer primeiro os amigos próximos, a galera que empreende, que tem resultado, pra depois a gente pensar mais pra frente como vai conduzir. Maravilha. Mas vamos lá, irmão. Primeiro, de novo, obrigado por você ter aceitado o convite. Obrigado. Pra gente começar, como eu faço com todo mundo, eu quero jogar um gapzinho pra te deixar leve e começar um pouquinho, contando um pouquinho da sua história. Hoje você é sócio proprietário do Estúdio 7, que antigamente era Estúdio Nome, né? Isso. Mas eu sei que você não tem nada correlacionado com arquitetura, né? Verdade. Então a galera vai até se surpreender quando souber o que esse cara fez de faculdade. Mas eu queria que você contasse um pouquinho, irmão. De onde o Vitor veio, o que o Vitor fez e o que que te levou a ter esse contato com a arquitetura? Vamos lá, então. Hoje eu em si sou formado, né, em administração e gastronomia. Então é um ponto muito importante aí com o que eu mexo hoje no meu negócio. Não é nada em relação à parte ali em questão. Claro que a administração faz completamente sentido, mas já a gastronomia não. Mas em si ali, em questão, sou formado nessas duas áreas, né? Em ADM e gastro. Aonde você fez? Qual faculdade? A administração fiz na Rio Branco, que hoje nem sei se existe mais. Eu acho que é só existe. colégio. Acho que existe. sim. Existe? Sim. E a AMB Morumbi eu fiz gastronomia. Você fez primeiro gastronomia? Não, primeiro ADM, E em depois? 2012. Em 2020 eu fiz ali, beirando a pandemia, fiz gastronomia. E qual era o intuito porque a ADM veio antes? Veio Gastronomia, muito antes. Você queria... Então, gastronomia eu sempre gostei. Sério? Né? Sempre Isso é uma gostei. coisa que eu falo. A gente conhece as pessoas, mas não conhece nada. Porque eu nem sabia que esse cara gostava de cozinhar. São poucas pessoas que sabem, né? Caramba. Mais a família ali em si. Mas sempre quis ter algum restaurante, alguma padaria, tudo. Caramba. Mas até um papo que a gente já bateu um pouquinho uns anos atrás, que quando o seu negócio, cara, não fluir, claro que, né,
acaba tirando um pouco da vontade quando o seu negócio começa a dar certo. Você fala, cara, vou gastar minha energia nisso. Sim. Eu sempre quis ter uma padaria ou algo do tipo, né? Uhum. Mas no momento certo, mas quando tiver mais velho, ali mais tranquilo. É um sonho que você ainda quer realizar. Exato. Caramba. Então, Legal. sempre quis. E aí, como é que você começou essa conexão com a arquitetura? Porque, pra quem não sabe, ele é marido da Jéssica Novak. Conheço ela também há muitos anos, estudamos no mesmo colégio, enfim, tem uma relação já de longa data, eu estudei com a irmã dela. Como é que você teve essa conexão com a arquitetura? Foi por conta da Gé ou não? Você começou isso antes? Como é que foi isso? Foi 100% com ela, né? Por causa dela. Que antes ela tinha um escritório com uma sócia, na época, Eu né? lembro, era Que era ela o e mais Estúdio uma. Nome. Que era o Estúdio Verdade. Nome, que era uma junção de Novak com Milt, que era o sobrenome da outra pessoa. E aí eles fizeram um nome. Verdade. Entendeu? Só que, exemplo, foi uma mudança de chave que, porra, graças a Deus que eu tive. Porque desde 2010 que eu trabalhava na distribuidora de peças de ônibus caminhão da minha família, do meu pai seu ali. pai, né? E aí chegou um momento que, cara, eu queria fazer de tudo lá na empresa e ao mesmo tempo eu era só o filho do dono. Mas tinha. você já tava com a Gé. Já tava com a Gé. Tá, mas você nem tinha pensado em sonhar em trabalhar com ela. Não. Você tava com sua família na empresa do seu Foi um problema na empresa ali que eu já não via mais crescimento lá. Não tinha autoridade, autonomia, que é o principal. E ainda mais assim, meu cunhado, meu sogro, que às vezes a gente passava final de semana lá, e eles falavam, pô, faz isso aqui lá na empresa que vai dar certo, investe em marketing, que não sei o que lá. Só que meu pai, ele é um pouco daquela cabeça que sempre fiz assim e sempre vai ser assim, vai dar certo, entendeu? E aí você gastava uma energia, só que a voz maior na empresa não liberava. Mas é muito difícil isso quando a gente fala de legado familiar, né? Porque você pensa o seguinte, o Felipe que veio aqui da Esfirra Imigrantes também é um legado de 50 anos de história. E ele falou em 2019, quando ele veio pra Esfirra, foi muito difícil ele conseguir moldar e modificar as coisas que o avô e o pai trouxeram, né? Então, no seu caso, você infelizmente acabou não conseguindo e optou por seguir com a Gé. É legal você também explicar, porque assim, o Vitor hoje, ele a Estúdio 7, ela faz parte de um grupo, é o Grupo Icon. Um ecossistema. É um ecossistema monstruoso, os caras são o maior do país quando o assunto é marketing odontológico, etc. É do sogro dele, do cunhado, do Ricardo. Vocês... explica pra galera, vocês estão inseridos nesse... Porque você falou aqui agora, tipo, meu sogro, meu cunhado falavam, faz isso, faz aquilo, porque os caras já tinham muito resultado. Exato. E aí eles são donos desse ecossistema. E foi também, você acha que um pouco por isso que você falou, puta... Eu quero fazer, eu tenho potencial, eu vou seguir com a Gé. Me conta um pouco disso daí. Assim, né? O Grupo Icon, ele deu mais um boom ali perto da pandemia, quando tinha 2020, 2021 que mudou pro K1, onde que é a sede nova, tinha 70 funcionários, hoje tem mais 350. Caraca. Então, a minha tentativa ali com a Jéssica na parte de arquitetura não foi visando sobre isso. Sim. Por exemplo, vou olhar, a empresa é grande, não vai crescer de forma alguma. Sim. Porque quando era Estúdio Nome, ele não era uma empresa inserida no grupo. Entendeu? Era um escritório de arquitetura delas, que elas tinham se formado, tudo, vamos montar um escritório de arquitetura. Ela pegava projetos da galera da Icon, mas ela não fazia dentro do grupo. Não fazia odonto, porque ali fazia alguns projetos residenciais, apartamento. Então a Estúdio Nome começou por fora de odontologia. Exatamente, não tinha nada a ver. Eu não sabia, cara. Aí, exemplo, a Jéssica foi 2016. 2016, por aí. Aí em si, ela, lá pra 2018, 2019, ela começou a fazer alguns projetos de clínica. Aparecia 1, 2 ali picado, mas não era um volume alto. Cara, e é legal assim, hoje a gente fala com prioridade que vocês são o maior escritório de arquitetura voltado para essa área de saúde, né? E vocês já conquistaram um portfólio aí que, porra, a gente tava falando nos bastidores, os caras fecham na média de 15 projetos por mês. Porra, é coisa pra cacete isso pra uma estrutura. Tudo bem que a estrutura deles também é muito grande. Mas o que eu queria saber, assim, como que foi essa virada de chave, tipo... Porque você contou que você saiu da empresa do seu pai, foi trabalhar com a Gé. Quando você foi trabalhar com ela já tinha separado a sociedade da antiga sócia? Isso, o que acontece? Aí eu tive esse problema ali, entre aspas, na empresa da minha família, em questão que eu não via crescimento. Isso foi em que ano, Vitão? Desculpa. Foi em 2020. Tá. 2020. Foi em 2020. Legal. E aí eu pedi demissão para a empresa do meu pai, que em si foi um pouco difícil, porque eles não aceitaram. Mas da minha forma eu já não queria. Então você pediu demissão e falou, não vou te demitir. Aí você falou, eu vou sair. Exatamente. Meu pai meio que falou isso, não vou demitir você. E aí simplesmente eu pedi demissão. E aí eu lembro até hoje que foi na piscina da casa dela
que a gente tava batendo papo, ela falou, puta, não tá indo bem e tal, antes de eu pedir demissão. Ela falou, pô, até conversando com ela, eu falei, pô, e se eu fosse pra área da arquitetura junto com você? Vamos fazer o negócio acontecer? Vamos fazer crescer? Porque era ela e um estagiário ali que eles tinham junto. Eu Em lembro, questão, cara, porque eu acho era que eu fiz 3 pessoas. eu fiz um projeto com ela quando era nome ainda com essa sócia. Foi um projeto, acho que era residencial, se eu não me engano. Eu lembro, era só ela, a sócia e tinha acho que mais uma pessoa. Era um estagiário ali que tava Então quando começando. você entrou não tinha estrutura nenhuma, era Nenhuma. ela e a antiga sócia que saiu, no caso. Exato. E aí, Caramba. exemplo, que nem a parte da arquitetura, você não ensina a fazer financeiro, tudo, essa parte em si. Não faço. Só que lá na estrutura da empresa da minha família, do meu pai, em si eu cuidava dessa área. E eu falei pra ela, da minha forma, o que eu consigo te ajudar nesse primeiro momento? Você cuida da parte de projetos e eu cuido dessa parte de gestão financeira, administrativa, comercial. Mas a parte comercial foi um pouco difícil também, porque como que você vai vender um produto que eu não tinha contato? Explicar essa parte. E aí, em si, ela fazia um pouco da parte comercial, fazia um onboard ali, uma apresentação da empresa para o cliente. E Ela aí, era boa no comercial? Oi? Ela era boa no Era comercial? boa, era boa. Só que aí eu sempre sentava ao lado. Tudo que ela fazia, exemplo, fazer o projeto, puta, eu tava sentado do lado. Olhava tudo. Então eu sou curioso. Então, ao mesmo tempo, assim, até mesmo hoje, né, as pessoas falam, você não é arquiteto, não? Eu falo, não. Aí as pessoas falam, não é possível. Então, aí, em si, eu fui pegando uma experiência ali, uma bagagem ao lado. Claro, agradeço muito ela, porque ela foi uma professora no começo ali pra mim, né, da parte. Eu sempre fui muito comercial, né? Eu sempre, que nem na academia lá, pô, a gente conhece, parece prefeito lá. Esse cara parece prefeito na academia, ele conhece todo mundo, velho. Todo mundo cumprimenta ele, todo mundo. Sei lá, acho que parece que ele é dono da academia. E aí, em si, eu fui aprendendo junto com ela, até chegar um momento que eu falei, pô, vou conduzir a primeira reunião ali para tentar fazer uma venda de um projeto, entendeu? E aí acabou acontecendo e eu fui aprendendo sobre arquitetura, toda a parte de entrega, o que pode, o que não pode, porque para mim era algo novo. Eu mexia com peça. Então, exemplo, lá na empresa do meu pai eu já fui lavador de peça, motorista, tudo, porque antes lá ele falava, antes de você mandar em alguém, você tem que fazer tudo aqui dentro da empresa. Aproveitando essa deixa que você falou, você acha que errou muito? Você teve muitos erros nessa parte comercial no começo? Que você não entendia porque você veio de um nicho totalmente diferente? Você pegou um gargalo de um nicho totalmente louco que você nunca teve contato? Você chegou a ter muitos erros no comercial quando você começou a vender projeto? Então, tinha muitos erros, porque assim, acho que quando o cliente ele tá pronto para comprar um produto, cara, você tem que estar 100% saber vender aquilo. Então, exemplo, a pessoa tá... Porque se o cliente marcou uma reunião, o lead tá super quente, a chance dele fechar é gigante, entendeu? Porque ele se disponibilizou, tudo certinho. Só que ele faz uma pergunta, você fala, eu vou ver e vou te responder, você já não passou uma autoridade já ali. lascou. Então, algumas reuniões no começo, puta, eu falava, eu não sei, mas eu vou verificar e te respondo. Então, aí, às vezes, não passava uma autoridade, às vezes, perdia a venda ali. Ah, mas isso é um entendeu? começo. E também tem um detalhe muito importante que é legal de falar sobre vendas, né? Nenhuma empresa vive sem vendas. Exato. Vendas é o coração de qualquer empresa. Independente se ele faz projeto ou eu faço obra, se a gente não vender, a gente não tem obra, a gente não tem projeto, a gente não tem nada. É o coração, então, né? é o coração. E esse cara saiu de um nicho totalmente diferente pra vender projeto. Então, por isso que eu fiz esse questionamento pra ele, porque não é fácil você aprender sobre um produto, um serviço novo do dia pra noite. Mas o legal é o desafio, que muitas vezes as pessoas não têm isso, né, mano? As pessoas querem tudo de mão beijada, acham que tudo tem que estar preparado. Não, meu, vai se errar, erra, aprende pro próximo e se vida que segue, né, mano? Exato. E aí eu sempre comecei a estudar em si, porque se no caso eu não tinha essa bagagem, conhecimento, vamos atrás. Então, sim, a internet ali completamente, pô, é um mundo ali para você poder aprender. E ao lado tinha hoje é minha esposa, né? Sim. E em si eu aprendi muito com ela na época que ela era minha namorada. Então, eu sempre quis, ela passava algumas informações, faz isso aqui, faz aquilo ali, isso daqui não pode. Então, tudo que às vezes eu ia para uma reunião que eu não conseguia fechar, eu olhava e falava, por que eu não consegui? E aquele problema ali que ficava na sua cabeça, eu já questionava ela, perguntava para ela, e é uma coisa que você aprendia. Você falava, pô, então eu ia para a reunião já 100% das respostas ali para ter informação completa pro cliente. Isso é importante porque a gente fala da mentalidade, né, mano? A mentalidade muda a regra do jogo. Se você é um cara que você tem uma mentalidade que nem você teve, você não você não tem aquele time de perder tempo de falar assim, errei, perdi. Aquela ansiedade de você falar, puta, eu não... Sabe, cara,
é isso. Fez a primeira, faltou isso, Vamos pra melhora pra próxima. próxima e vida que segue. É Mas que nem cliente, às vezes ele vai falar não pra você, mas às vezes ele não tá pronto pro seu produto, ele não tá preparado pra o que você entrega e, tá cara, tudo bem. não fica nessa daí. Sim. Vamos pra próxima, vira a página e é isso. E aí, irmão, voltando um pouco no tempo que você tava falando, aí vocês estavam Isso. no fim de semana lá, na piscina da casa da Gé, aí você falou, puta, vamos junto, beleza. É. Nesse momento ela ainda não tava inserida dentro do Grupo Icon Não. como clínicas, né? Não. Tá, aí como é que foi? Você falou, beleza, vamos junto, mas qual foi o momento que vocês falaram, puta, vamos focar em clínica, porque a gente já tem, porra, toda a estrutura da Icon aqui nos bastidores, que, entre aspas, a gente pode falar que foi um facilitador, porque Sim. já traz os leads mais quentes e ela quer Sim. não, é irmã do Ricardo e filha do Roberto, não desmerecendo, porque Sim. pra você chegar onde você chegou, você teve que criar todo o seu processo, sua qualidade. E não é só indicação, você É, tem que ter qualidade. Exatamente, perfeito. Isso é bom deixar claro, tá, gente? Não é só porque a empresa familiar já tinha muito resultado que é tudo de mão beijada. Porque se o cara não fizer o que nem ele falou, bem feito, fazer um projeto bem feito, fazer um comercial bem feito, fazer uma entrega legal que nem eles entregam, os caras têm diferença demais. O cara entrega kit de quando fecha um Encantamento. projeto. Cara, Isso o cara tem uma faz régua. tudo. Ele tem metas na empresa pros funcionários. Eu vejo todo mês ele dá cesta pra colaborador. Então, é mérito de vocês chegarem onde vocês chegaram. Exato. Mas, quando que isso mudou, assim? Foi nesse momento, aí você falou, puta, vamos entrar, vamos inserir, e aí vocês começaram. E aí, como que foi essa mudança também interna pra dentro da Icon? Tipo, pô, começar a dar essa diretriz de projeto pra vocês, inserir Sim. vocês no grupo, como é que foi isso? Vamos lá. Aí, em si, ali, quando eu já estava dentro da empresa, e aí tinha alguns projetos mais de apartamento, mais residencial, e aí, às vezes, algum cliente virava pro Ricardo e falava, pô, Ricardo, você tem alguma história de arquitetura aí pra fazer clínica? E aí ele falava, pô, tenho da minha irmã. Ele sempre falava no começo assim, é da minha irmã. Então faz com ela lá que ela já fez algumas clínicas. A gente fez 2, 3 ali no momento, entendeu? Uhum. E aí começou. E aí, como tem a parte lá dos cursos, dos masterminds, tudo, então acaba que um cliente acaba tendo contato com o outro. E aí às vezes pergunta para um Indica. que já fez e indicou. Mas não é só indicar, você tem que Sim. ter uma qualidade. Sim. Entendeu? Tem E que ter aí a gente resultado. começou a ter esse crescimento pela nossa qualidade de entrega, Sim, que é com algo que a certeza. gente trabalha com encantamento. Desde o primeiro contato ali daquela reunião de fechamento, da entrega do kit e até o final ali que a gente entrega para o nosso cliente, foi assim que em si a gente foi crescendo, tá? Legal. E qual que, assim, a gente já falou de especializar em consultórios, você falou que vocês entraram depois de um bate-papo informal, e aí foi começando a conduzir, né, com indicações, tanto da parte da família ali, do grupo existente, tanto de clientes, porque é o que eu falo, a gente também é parceiro dos caras, a gente executou já algumas obras juntos, e eu falo que o projeto dos caras é diferenciado. Eles estão mudando totalmente o cenário de clínicas hoje em dia. Aquela batida de clínica que senta tudo antigo, móvel tradicional. Que assusta, né? Cara, você faz os projetos desses caras aqui, a recepção, só você olha pra recepção, você já fala, puta, eu tô entrando num lugar diferenciado. É bizarro. Até se vocês quiserem seguir, depois eu vou deixar a arroba deles aqui embaixo, cara, os projetos deles são fenômenos, cara. E aí o que eu queria perguntar justamente por conta disso como que vocês se especializaram nisso? Não da parte de clínica odontológica, eu já entendi o momento, mas tipo em mudar esse cenário de... Vocês entenderam que era momento do mercado de sair desse padrãozinho de vigilância, de... Não que não siga, mas digo Não, assim, sim. que era aqueles rodapés de hospital, era marcenaria de hospitalar. Como que vocês entenderam que tinha que mudar esse momento, mano? Exato. Em si, a virada ali, em questão da família, a gente viu que a demanda estava mudando um pouco o cenário da odontologia, deles quererem ir para a parte de gestão, que é algo que a faculdade já não aplica ali, né? Não prepara eles. Sim. E em si a gente estava vendo que acaba não só a parte do próprio avaliador, o dentista, fazer a venda ali de um dente, uma limpeza ou algo do tipo, tem que melhorar a estrutura. Então a gente viu com que a mudança ali da estrutura da clínica ali estava fazendo com que aumentasse a venda do dentista, porque as pessoas iam, que nem a gente falava, vamos colocar há 20 anos atrás, a clínica odontológica, você ia com medo. Porque você falava, pô, já aquele verde de dentista, aquele azul mais clarinho, o azul bebê de dentista, você vai para um lugar, pô, não é bacana. Hoje em dia, pô, tem clínica que você entra, é um spa. Entendeu? Cara, E aí foi essa mudança que a gente viu que trazendo uma parte de um ambiente mais aconchegante, encantador, ali trabalhando uma experiência para o paciente, estava atingindo esse caminho em si, né? Que é a área da odontologia, médicos em si.
E tava tendo um retorno muito grande deles quererem ter essa aceitação, porque é um pouco mais difícil, né? Então, um exemplo, até um hospital, às vezes querer mudar a estrutura, isso daí não, às vezes pode atingir negativamente ou positivamente, entendeu? Sim. Mas foi uma aceitação muito grande. Então, em si, teve uma aceitação em questão dessa mudança de projetos para dentro da clínica. E uma coisa que é legal de perguntar, qual foi esse time desse entendimento desde o começo, desde o primeiro, segundo projeto? Porque, cara, eu vou te falar, às vezes a gente vai em alguns prédios comerciais, a gente até vê algumas portas abertas de clínicas antigas, que é isso mesmo que você falou, chega até a ser assustador hoje ao olhar da gente em pleno 2025, né? Quando que foi esse momento de começar a projetar clínicas desse padrão? Porque, cara, é o que você falou, é mais convidativo, é mais chique. Eu acho que a pessoa, ela entra nas clínicas que vocês projetam, elas já sabem que ali ela não vai pagar barato. Exato. E não é questão de você elitizar o público, é questão da galera entrar e falar assim, cara, aqui eu vou ser bem atendido, eu vou me sentir bem, vou me sentir num lugar acolhedor, num lugar bonito. E passa autoridade também. E eu sei que eu vou pagar um pouquinho mais caro do que eu pagaria na esquina. Exato. Mas aqui eu tenho a garantia de que o negócio vai me trazer uma sensação diferente. Quando que foi essa mudança desde o começo, o primeiro projeto ou não? Foi ao longo dos anos? Foi a partir do primeiro projeto, que até foi uma cliente, foi a Michelle, que ela anteriormente fez um projeto com a gente faz uns 2 meses, que ela já agora tá dando aula, tá dando cursos assim pra Hoff. Foi a partir dela, em questão assim, que ela queria uma clínica um pouco mais diferenciada, a gente falou, cara, vamos fazer um padrão top. E aí acabou essa mudança e também vendo que alguns clientes que viam do Ricardo de indicação ali pra dentro da nossa empresa também queriam, porque a gente fez um projeto diferente, falou, puta, eu queria mudar, queria ser também diferente. Então, é o que a gente fala hoje, os projetos nossos aqui, a partir daquele momento da virada, acabou sendo único e exclusivo para cada cliente. Então, os projetos são assinados. Não adianta um cliente nosso virar, eu quero igual aquele. Não, a gente não vai fazer igual. Você vai também ter um único e exclusivo, tá? Isso daí de exclusividade eu acho que conta muito. E eu vou falar pra vocês, a gente que já fez alguns projetos juntos, eu nunca vi nenhum projeto deles parecido. Tipo, um com o outro, ou que pega um detalhe daqui, cara, nada. É sempre tudo muito diferente, muito elitizado, cara. É muito legal isso daí. E assim, você começou, beleza, logo no começo já teve essa mudança. Eu acho que isso foi um baque até pro cenário da parte de clínicas odontológicas, né, irmão? Porque, Foi. beleza, você falou que a pioneira na parte de vocês foi a doutora Michelle, mas e aí, como que a galera ia recebendo essa mudança? Vocês começaram a postar, isso teve algum impacto positivo pra vocês, tipo, da galera procurar vocês nesse âmbito de falar assim, pô, aquele projeto ficou animal, eu quero que a minha clínica seja desse jeito, ou não? Isso, tipo, vocês foram, conforme foi vindo demanda, vocês foram plantando essa sementinha na cabeça dos clientes, como é que Isso, foi plantando uma sementinha, porque assim, ninguém cresce, ninguém vira uma empresa gigante do nada, Sim. entendeu? Então a gente foi plantando essa sementinha, foi aplicando, aí tinha um cliente ali, a gente, pô, eu ia pra cima, questão da parte comercial ali pra tentar trazer uma venda, aí a pessoa já, em si o cliente já olhava diferente, falava, pô, esses projetos deles são diferentes, se eu implantar isso dentro da minha clínica, acho que vai acontecer. E aí ver os resultados que os outros clientes acabavam tendo. Entende? Porque na verdade também no ecossistema de vocês, vocês não aceitam, né, cara, gente que não tem resultado. Então, tipo, Exatamente. não é que a pessoa precisa copiar o vizinho, mas ela tem que estar na mesma vibe ali, né? No mesmo Isso. momento, porra. Exato. Eu tenho que estar com a minha clínica padronizada com a desse aqui, eu tenho que estar vendendo bem, então apresentável, o high ticket também, tudo isso. Então, assim, Exato, porque hoje em si, né, vamos estar falando de 2025, cara, a área de clínicas tá gigante. Então, para você ser mediano, não rola. Então, você vê que hoje até fiz uma reunião faz 2 semanas com o CFO do Habib's, que ele comprou uma sala de 100 metros em Perdizes para dar pro filho dele. Porque o filho dele tá se formando em odontologia, ele falou, cara, quero montar uma clínica também top pro meu filho, tudo vai dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir ainda, né? Mas claro que ele falou, vai colocar alguns profissionais, tudo. Sim. Mas é isso. Até o CFO do Habib's olhou e falou, cara, isso daí tá... Clínica hoje tem que ser top. E eu quero trabalhar com o melhor. E aproveitando para deixar uma dúvida aqui no ar, você acha que as clínicas odontológicas e de harmonização orofacial, aí a Hoff que tá muito em alta, você que tá nesse nicho aí muito engajado, você acha que tá saturando? Ou você acha que ainda tem espaço para muita gente? Porque assim, cara, eu pergunto isso. A gente vê que tá abrindo muita clínica de Hoff, muita clínica de odontológica, sabe, as pós, a questão que a Bianca, minha esposa, fez Mandic, tá cada vez com mais Sim. turmas, mais gente pra Hoff, odontologia, eu sinto que tá dando uma retraída na questão de profissionais. O que você enxerga desse mercado aí pro futuro? O que você entende como que tá isso? Tá crescendo muito, né? Mas é o que a gente vê pros nossos clientes. Tem clientes que vão
ter resultados e tem pessoas que não vão ter porque é culpa em si da pessoa. Mas o mercado é gigantesco. Se a gente vê a quantidade em si de formandos por mês aí que tem no país, é gigantesco. Mas já o número de clínicas, se a gente olhar por um geral, não é tão grande, mas tá tendo um mercado muito concorrido. Que até ele tava brincando, falando, parecendo paleta, né? Porque hoje em dia tá muito na moda de, puta, quero ter uma clínica, quero fazer uma clínica, Sim. entende? Eu acho que, na verdade, tanto o dentista que vai seguir na área da odontologia quanto da Hoff, ele já larga na frente quando ele procura vocês. Exato. E eu não tô falando só do Exato. projeto, eu tô falando do ecossistema. Porque vocês sabem trazer resultado para as pessoas. O cara que não procura, porque eu vou te falar isso porque eu fiz recentemente uma clínica odontológica, o cara nem sabia que era Ricardo Novak. Eu falei, Então. cara, esse cara tá ultrapassado, mas ele já era mais velho. É o que eu até falei pro Seful do Habibs, eu falei pra ele, cara, se eu pegar um cliente que tem 40 anos, que fez um projeto com a gente vai mais de 1 ano, 2 anos, e pegar seu filho, tenho certeza que esse cliente vai falar, cara, eu queria trocar de idade com você. Queria trocar minha experiência. E é muito louco, cara, porque assim, eu sinto que a gente fez o projeto desse cara, foi um projeto bem básico, assim, até decoração, você via que o cara não tinha esse feeling, então já acho que ele começa já largando bem atrás, na última posição de um cara que procura vocês, né, o ecossistema ali, com o grupo Icon, mas eu fico preocupado, cara, porque assim, eu não tenho esse know-how pra falar na área de vocês, de odontologia, como você tem. Mas eu vejo isso em todos os âmbitos, cara. Seja em restaurante, hamburgueria, cara, tá abrindo uma em cada esquina. Puta, aí você vê de vários nichos a galera abrindo empresas assim a rodo, sem estrutura nenhuma, sem pensamento nenhum. Por isso que eu te perguntei da saturação. Porque eu fico com um pouco de medo, cara. Porque assim, eu falo, cara, o mercado daqui a pouco vai estagnar. Principalmente, tudo bem, que São Paulo ainda tem um mercado muito grande. Mas quando você fala em cidade do interior, é pior, né, mano? Porque interior é aquela cidade ali, pequena, dependendo da cidade pequena. Então, assim, você acha que ainda tem muito espaço pra muita gente. Porque assim, até mesmo São Paulo, a gente diz, São Paulo é o coração aqui, né? São Paulo dá, mas São Paulo tira, vamos dizer assim. É verdade. Mas em relação, que nem 90% dos nossos projetos, clientes, são fora do estado de São Paulo. Cara, a gente tem de ir lá no Piauí, Tocantins, é uma cidade que, cara, a cidade é muito pequena. E aí você fala, pô, tem 5 clínicas na cidade. Aí você fala, pô, tem muito espaço. Então hoje até um ponto que 90% dos nossos clientes, se olhar para São Paulo, tem muita clínica. Mas São Paulo é enorme. Mas o que esse Brasil tem ainda para... Só que a gente tem que colocar as qualidades, que nem assim, exemplo, 2020 não tinha muito escritório de arquitetura para clínicas. Hoje você olha, tem um monte. Tem um monte. Mas aí que diferencia o mercado. Sim. Porque assim, você tem que entregar autoridade, o buraco é mais embaixo. Porque, exemplo, a gente já teve diversos clientes assim que ia fazer investimento, que a gente está fazendo no Rio de Janeiro, que o proprietário vai investir 2 milhões na clínica. Só que ele entrou em contato com a gente devido a um problema, que ele estava construindo. Então, hoje, no nosso ecossistema, no geral, de todas as empresas, não há, até mesmo para os dentistas, hoje não funciona mais consultório. A clínica não vive de consultórios. Então, tem alguns pontos chaves da clínica que faz total sentido para aumentar o ticket e faturamento. É isso. Então, exemplo, hoje, aquele cliente lá ia fazer uma clínica de 2 milhões. Cara, ele não ia ter uma CRC comercial, não ia ter uma CRC de leads, ele não ia ter, exemplo, uma parte gerente, administrativa, estúdio de foto, sabe? Tinha muitas coisas em relação à norma que você já fez projetos nossos, já sabe, de vigilância, de prefeitura. Então, pô, ele ia investir 2 milhões, só que ia ser uma furada, a clínica não ia abrir. Porque não sabia nem o que tava fazendo. Exatamente. Isso é um gap legal de falar, que assim... Não é só mais um escritório de arquitetura que entrega beleza estética. É um escritório que, de fato, também, junto com as outras empresas, sabe o que precisa entregar. Exato. Então, os caras, é que ele acabou de falar, tem que ter uma sala para CRC, tem que ter uma recepção convidativa, tem que ter tantos consultórios, tantas cadeiras para você ter o faturamento que precisa, tem que ter uma sala de avaliação, você tem que ter uma sala de pós-cirúrgico se o cara for mexer com cirurgia. Os caras sabem fazer isso. Então, por isso que muita gente procura. Não é à toa que os caras fazem projeto pro país inteiro. Então, assim, isso é legal também de pontuar, porque não é fácil o cara mexer com clínica. Eu faço o projeto deles, cara, e são obras que são duras, porque é muito ali na risca, cara. E a gente tem que fazer, não tem jeito. Não, e aí você tem que estudar muito sobre prefeitura de cada cidade, cada estado. Então, exemplo, que nem ontem eu estava numa reunião com um cliente que eu já não atendo alguns. Quer dizer, não atendo, já não fico à frente mais, mas tem alguns que eu atendo exclusivos, né? Só que, exemplo, a gente vai construir uma clínica em Santa Rita de Sapucaí, que é Minas. O cliente tem a clínica dele desde 1998. A clínica tem 7 cadeiras e as 7 salas, né, odontológicas têm banheiro. Caramba. Só que é proibido pela vigilância não já em 2025. Não pode ter dentro, né? É verdade. Só que em 1998 podia. Sim.
entendeu? E aí ele falou, a gente vai construir uma clínica ali pra ele de mais de 500 metros. E aí a primeira coisa que eu falei pra ele é que esquece, não vai Elimina os ter banheiros. banheiro. Ele falou, como assim? Mas a minha tem. Eu falei, ó, se você der uma entrada na vigilância hoje, esquece. Não Então, passa. mais exemplo. Ele falou, vou verificar. Eu falei, não, tem um colaborador meu que cuida só da parte de vigilância, e daí ele já vai verificar. Aí vê e não pode, entendeu? E é legal também, Vitão, você aproveitar que você entrou nesse gancho. Como que é hoje? Porque você contou que lá atrás era a Jéssica, antiga sócia, e mais uma estagiária, né? Quando você entrou, que vocês entraram no mundo do ecossistema de vocês, como que era a estrutura lá atrás, em 2019, 2020? 2020. Como que era a estrutura de vocês quando você começou com a Gé? Então, a gente foi crescendo e organizando. Mas como Crescendo. foi a primeira? A primeira era eu que dava dessa parte de Comercial, financeiro? atendimento, financeiro. Só que aí a Jéssica ficava na parte de Projeto, completamente edição. de projeto e ali o estagiário dela ajudava. Então era você, a Gé e mais um estagiário que já permaneceu. Exato. Tá. Tá, Aí nós estamos falando. com a gente até hoje. Aí nós vamos falar de números agora. Aí, 2020, você começou. Seu primeiro mês, quantos projetos vocês fizeram? Puta, era um. Era um. Então, vocês Era acham que é um. fácil só porque o cara, a estrutura já era grande, entre aspas, no bastidor, que ia ter moleza? Isso é legal de contar. Às vezes as pessoas acham que só porque você tem mérito de ter uma família, um bastidor que tem força, quer dizer porra nenhuma. Porque o cara já tinha, a família da Jéssica já tinha todo esse know-how, muito cliente, mas aí, primeiro mês, um projeto. É muito legal de falar isso, cara. Pô, Aí demais. beleza, aí você começou com um projeto. Nós estamos falando de 5 anos pra frente, 6, né? 2025, 20. Tá. Hoje, quantos projetos por mês vocês fazem? Puta, hoje o mínimo aí é 10. 10 projetos por 10 mês. por mês. Puta merda, cara. E é projeto, viu? E aí É. você falou que ano que vem você quer chegar em... 30. Puta 30. que pariu. 30. E Vocês até estão entendendo o mindset do cara, meus amigos? Não é pouca coisa, não. O cara podia estar confortável. 10 projetos por mês é coisa pra caralho. Pra quem não conhece de parte de arquitetura, é muito projeto. Então, assim, você pular de 10... Hoje você falou pela média que você tá esse ano, já tá na média de uns 15, não de tá? uns 15. Porque nós tamo- às vezes tem mês que bate e vai 8. Mas Aí faz tem mês que 14, faz 15. 15. Entendeu? Porque ele falou aqui 20. nos bastidores que nós estamos em outubro, mês 10, eles estão com 150 projetos já esse ano. 120 já feitos. Então nós já. estamos falando de 12 projetos por mês, já tá aumentando. E aí como é a estrutura hoje? Hoje como é que funciona o Estúdio 7? Porque Vamos lá. você tava também falando, é legal de você falar que hoje você não é mais o CFO, a Gé não é mais a CEO. Como é que é isso Isso. dentro do grupo Icon hoje? Como é que funciona a estrutura? Quantas pessoas e como que é? Então, a gente entrou ali pro grupo mais ou menos em 2021 para 22. Tá. Porque antes a gente era uma Empresa à parte. indicação, era uma indicação ali, por conta de ser a Jéssica, o Ricardo em si falava, é o escritório da minha irmã, aí Vai em no si, bolo, pô, a gente indicação. começou a crescer. A exemplo de um projeto por mês virou 2 por mês, vamos dizer assim, né? Só que Uhum. demorou. E aí, a partir do momento que a gente se integrou ao grupo, aí começou a ter ter um CEO e um CFO, né? Então o CEO ele começou a administrar todas as empresas do grupo e a nossa também. E o CEO não é nem o Ricardo, nem o Não, Roberto. não é. É outro, uma pessoa de É fora. outro, O CFO exatamente. também é a mesma coisa. Exatamente. Cara, isso é muito legal, porque os caras, a gente tem essa visão, né? Às vezes, empresa grande fala, puta, os donos são o CEO, o CFO às vezes, né? Mas é legal de você falar que eles estão muito na linha de frente, mas não são eles que Exato. comandam. Hoje Então, tem um CFO, que aí eu faço, que nem na parte financeira que eu fazia há muito tempo atrás. Aí eu faço reuniões com eles semanais, de início, final de mês, para ver os resultados. Então hoje a gente já olha pro ano que vem, a gente tá falando do ano que vem. isso eu acho legal, cara. Entendeu? Você posta muito isso no seu Instagram e isso é uma coisa que... Porque é o que eu falo, a gente cresce não invejando os outros, a gente cresce olhando os outros. Quando você entende isso e você muda a tua mentalidade, é que o seu negócio começa a progredir. Quando você fica olhando o que o cara faz e fala, nossa, que inveja do que o cara tá fazendo, é aí que você vai pra vala. Eu olho muito o que você faz e eu falo isso muito pro Johnny, cara, que eu tiro o chapéu, porque é muito legal. A estrutura que você... Por isso que eu tô te perguntando, eu vou chegar E nesse não ponto. precisa ser grande para fazer isso, Não, cara. Você sim. tem que começar fazendo isso. Você pode fazer isso com 2 funcionários. Se você Exatamente. valorizar teu funcionário, tua equipe, você Exato. cresce do mesmo jeito. Mas assim, é muito legal, porque eu vejo todo mês você fazer isso, tipo, destaque do mês, meta batida, aí vocês abrem champanhe, aí vocês fazem um café da manhã, isso é muito legal. E a gente tá implementando isso na nossa agora também. E aí você falou, beleza, você começou você, a Gé e mais uma pessoa. Hoje, quantos funcionários tem encabeçados na Estúdio 7? Hoje mais de 15. Mais de 15 pessoas, É. contando com você e ela. É, Antigamente você fazia mais o financeiro, o comercial, a Gé ficava mais na linha de frente de projeto. isso. Hoje, qual é a função de vocês dois? Porque eu vejo que vocês estão mais nos bastidores,
não largaram a empresa, porque vocês estão Sim, lá todos sim, os dias, claro. mas como que você conduz? Qual é a sua função hoje específica da GE? Vamos lá. Hoje a gente tem toda a parte de. A gente tem estagiários, a Sim. gente tem os colaboradores, são os projetistas, a gente tem supervisores, Caramba. a gente tem coordenadores, aí a gente tem toda a parte de atendimento. Então a gente tem uma pessoa exclusiva para atender todos os clientes. A gente tem um time comercial também, Caramba. que cuida da parte de vendas, contato. Então a gente já pega, exemplo, um comercial que já é formado em designer de interiores, porque tem gente que às vezes ela é formada em designer de interiores, mas ela não manja é, muito do comercial. mas ela gosta mais de comercial. Tem Então a mesmo. gente tenta procurar isso. Porque Então, ela vai hoje- entender o negócio e ainda sabe fazer venda. Exatamente, entendeu? Legal. Então a gente, na nossa estrutura hoje tem isso. Hoje a Jéssica tá mais na parte de gerência. De projetos. Ali, exato. Mas ela só olha, exemplo, o coordenador, o supervisor de atendimento traz os resultados para ela, mostra se tem alguma coisa, mas em si chega pouca coisa em nós, né? E hoje eu tô ali na linha de frente da administração e comercial, então eu faço reuniões com o time comercial, a administração também, olho com o time, porque é o que eu falo pros nossos colaboradores. Se um perde, todo mundo perde. Se um ganha, todo mundo ganha. Então lá eu mudei muito isso para que todo mundo se sinta importante dentro da empresa. Então é o que eu falo, se o time de comercial bateu a meta, a nossa equipe bateu a meta. Todo Então mundo. eu trago isso daí para todo mundo. Então a gente tem lá dentro do escritório meta, super meta e mega meta. Então, exemplo, meta bateu, eles vão ser remunerados. A empresa inteira. Ah, tá. Você divide. Você não tem pontuação. Ah, o comercial bateu a meta de venda, só eles ganham. Não, todo mundo ganha. Todo mundo. Porque assim, se meu time bateu a meta, a equipe de projetos tem que trabalhar para entregar. Eu ia Senão falar entra isso. uma bola de neve. Te interromper, Entendeu? mas é isso. Então, exemplo, por isso que todo o nosso time ele tem que estar super dedicado Alinhado. e alinhado. Então, exemplo, as reuniões do mês, do final do mês ali, comecinho, que eu deixo sempre para fazer no começo. É para bater prazos. Então, porque assim, não adianta o time de projetos falar assim, não, pode seguir o prazo de 20 dias para entregar o 3D. E aí a equipe de vendas falar para o cliente em 20, só que tá tudo numa bola de neve. Então a gente vai atualizando os prazos mensalmente para que o time de vendas passe um prazo seguro para que eles consigam entregar tudo isso, entendeu? Isso daí é muito legal de falar, principalmente para você que é arquiteto. Eu tô falando isso porque a gente atende mais de 12, 14 escritórios de arquitetura aí no mercado. E se eu falar para vocês que é uma média de uns 30, 40% dos escritórios é perdido nesse aspecto, é pouco. E quando eu trago isso que ele trouxe para vocês, é muito rico porque tem muita arquiteta e arquiteto que tá parado no tempo, achando que tem que centralizar tudo numa pessoa só. Cara, não é por conta do tamanho que o cara tá hoje. Ele acabou de falar, com um projeto por mês. Mas hoje o cara tem área comercial, área de atendimento, área de pós-venda, talvez. Tem a parte de projeto que ele divide. Você falou que você divide parte de 3D é uma equipe, layout é outra, executivo é outra. E aí tem executivo de fachada, de marcenaria e o executivo tradicional ali das plantas. Perfeito. Então o cara estrutura. E além da estruturação da empresa do cara, eles são muito próximos dos funcionários. Então isso é um exemplo nítido de liderança, gente. Eu vou falar pra vocês, eu não sou um líder perfeito, mas a gente tá modificando muita coisa e eu tô aprendendo muito com esse cara, porque ele posta muito essas coisas aí de meta, de abater meta, de presentear, isso é muito legal. Irmão. E o legal de você trazer essa representação dentro da empresa, que os colaboradores entram num time, que chega colaborador, às vezes, pra mim, falando, fiz uma reunião lá com o estagiário, pô, ele tá muito top, ele tá muito bom, pô, ele me trouxe alguns insights ali para trazer mudança. Então, a gente acaba tendo os colaboradores trazendo feedbacks positivos de cada um. Ninguém olha pra ponta do seu nariz. Sim. Um exemplo, falar, puta, eu só vou pensar em mim aqui porque eles vão olhar sozinho. Mas lá não, eu trago uma representante. Ontem eu fiz uma reunião com a equipe toda lá, tinha alguns de férias, tudo. Mas eu falei, eu sempre bato, se um perde, todo mundo perde, não adianta. E a gente sempre traz isso, o destaque do mês. Até eu brinco lá, as paredes se falam lá na empresa. Então não adianta, não é porque eu não tô na empresa que não tem que trazer resultados. Então eles olham como isso. Então você tem que trazer como você ter como pode ser? Ser não só trazer como funcionário, mas ser como se fosse um dono da empresa, entendeu? Isso a gente bate muito aqui também internamente, cara. Eu falo pra eles, atitude de dono. Mano. Atitude de dono. Atitude de dono porque é isso que você falou, se um ganha, todo mundo ganha. E quando a gente também faz algumas metas aqui internas, a gente também fala isso, ó, vai ser pra todo mundo.
Porque se você faz individual, começa a virar competição. Exato. Aí ferrou, cara, porque um vai querer fazer mais que o outro vai querer passar a perna no outro, é uma E quem desgraça. se prejudica é a empresa. Perfeito. Isso é um ponto muito importante de levantar. E aí, cara, você tava falando das metas, e é importante porque a meta tem que ser geral, porque em qualquer negócio, não é só na arquitetura, mas, por exemplo, pô, o comercial tem que vender 10 projetos por mês, bateu a meta, ganha dinheiro todo mundo, sei lá, bateu a mega meta que é 15 por mês, legal, todo mundo ganha. Mas por quê? Não adianta só o comercial vender. O comercial vendeu, ele vai ter que passar prazo Exato. em contrato. Se o time dele lá, do 3D, do layout, do executivo, não bater os prazos que eles precisam, Acabou o encantamento fudeu do cliente. todo mundo. E a gente tem muito isso em obra, porque obra acontece muito isso, gente. Às vezes a gente passa prazo de contrato, cara, e às vezes a gente não cumpre. Mas não é porque a gente não cumpre, é porque é um conglomerado de coisas. A gente tem terceiros, fornecedores, a gente atrasa E às vezes o cliente chega lá na obra e fala, eu quero mudar isso. Aí você fala, não, e o cliente não entende. É o que ele falou de encantamento. Você chega pro cliente e fala assim, meu projeto vai durar 60 dias. Se o cara entregar o projeto pro cliente com 70, 80, já lascou. Eu, particularmente, nas nossas obras, a gente ainda sofre, mas eu tento passar. Se a obra vai durar 60 dias, eu passo 90. Porque a gente termina antes, mesmo que passe o tempo, o cliente fala assim, puta, pelo menos entregou antes. Exato, e também tem aquela coisa, que é o que eu falo pra toda a nossa equipe, que a gente atualiza os prazos mensalmente. E aí eu falo, a nossa autoridade dentro da área que a gente trabalha hoje, o cliente, se eu passar 10, ele vai fechar. Se eu passar 20, ele vai fechar. Então isso não é um problema. Mas a gente tem que ter uma organização e trazer o encantamento pro cliente. Porque a partir do momento que você deu a palavra que você vai entregar em 10, se você entregar em 11 pro cliente, acabou o encantamento dele. Acabou o encantamento. Porque ele vai te cobrar, porque nada mais é... O que é a melhor coisa de alguém? Que, por exemplo, você comprou um item, a pessoa já te trazer uma resposta antes, falando, ficou pronto, vamos apresentar. Ou às vezes do cliente mandar, e aí, ficou pronto ou não? Aí o cara já tá cobrando, em si ele já não tá mais ficando satisfeito, entendeu? A nossa área, ela é muito desafiadora, cara. Ela é muito desafiadora porque eu falei isso numa caixinha de perguntas recentemente que eu postei no meu Instagram, que o cara me perguntou assim, qual o maior desafio que você tem hoje na área da engenharia? E se fosse antigamente, muita gente falaria mão de obra. Eu fui totalmente ao contrário do percurso. Eu falei assim, o maior desafio hoje da engenharia é o cliente. E quando eu falo que o maior desafio é o cliente, é porque o cliente não tem o entendimento dos percalços que traz um projeto, uma obra, não entende. Acha que tudo que tá ali no papel vai sair em perfeitas condições. Isso. Cara, a gente sofre muito quando o cliente não entende isso. Quando você tem um cliente que deixa você trabalhar, é tranquilo. Sim. Mas quando você pega um cliente que nem a gente tá falando aqui, é o que você falou sobre encantamento. Se você não cumprir a risca aquilo que você prometeu pro cara, você perdeu o cara. Por mais que o resultado final do projeto fique sensacional e da obra fique perfeita, o cara não entende. Exato. Ele vai sair de lá chateado com você, mesmo estando tudo perfeito, ele vai falar mal de você. Teve um cliente, faz umas 3 semanas, que ela me ligou, era uma sexta-feira, 8 horas da noite, e... Olha. Enfim, você ela não tinha sabe... nem sextado ainda. Exato, e a gente nunca sexta, né? Não, sábado, não, cara. É full time, exemplo, a gente vai treinar às vezes sábado na academia, a gente tá falando de negócio, pô, eu preciso passar a resolver tal coisa. Exato. Mas ela me ligou porque se ela me ligou, porque ela confia, ela sabe que eu vou resolver, Sim. né? Mas assim, ela veio falar que o projeto tava um pouco atrasado, mais de um mês atrasado, porque, enfim, ela só queria reclamar. E aí eu puxei no histórico, eu falei pra ela, tal pessoa, você já fez mais de 10 alterações. Não tem como não atrasar o projeto. E não entende. Ela acha que as alterações são jogo rápido. Exato. Não entende. E aí, exemplo, a gente fala pro nosso cliente que, um exemplo, tem todas as etapas do projeto dentro do escritório, mas a análise dele, se ele solicitar alteração, vai aumentar o prazo dele. Porque, exemplo, se ele pedir 5 alterações de 3D, 5 de layout, por aí vai, acaba aumentando o prazo. E a gente deixa sempre claro. Exemplo, se não tiver alterações, a gente vai seguir esse prazo que é passado. Caso você solicite mais de alterações, vai aumentar. O prazo. Isso é normal. Só que na hora do fechamento, ele entende. Mas a partir do momento que começa a executar, ele zero entende. E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Longe da perfeição, tá? Nós, como empresa de engenharia, nós não somos nada perfeitos. A gente tenta chegar na excelência. Nosso propósito não é ser perfeito em questão só de prazo. É a entrega, o resultado final. Mas a gente sofreu muito isso, e a Gé não tá aqui pra falar, mas eu vou falar. Eles são perfeitos no que eles fazem, eles entregam com muita qualidade, mas eles são seres humanos, eles também erram, assim como nós. Sim. Então a gente já pegou o projeto deles e às vezes faltava uma informação, ou a gente também esqueceu de executar, mas o cliente não entende isso, cara. A gente teve já problemas em obras que a gente entregou, ficaram perfeitas, mas eu lembro que a Gé me ligou uma vez e falou assim, ô Sabatini, não é possível, cara. Ela falou assim...
Toda vez o cliente me liga falando que você falou... Jé, não é, cara. É assim, ó. Faltou no projeto, nós vamos arrumar. A gente esqueceu de fazer, nós vamos arrumar. Mas o que eu quero chegar nesse ponto? Não se apeguem à perfeição. Vai acontecer erro. Vai. A maneira como você conduz e resolve o problema do teu cliente É isso. a solução final, é o Você resultado não tem que final. discutir o problema, você tem que resolver o problema. Exato. Tanto é que de todas as obras que a gente fez, vou ser bem sincero com vocês, a gente teve 2 que a gente teve problemas assim que a gente saiu mal. O resto, por mais que a gente teve percalço no meio do caminho, o cliente hoje ainda fala com a gente, agradece, fala E que a essas duas clínica foram tá mal, linda. foi problemas externos. Externos, mas Não é foi nada mal do de projeto, terrível. da Mas o execução. restante ficou, o projeto ficou animal, ficou fidedigno, a gente fez igualzinho. O cliente super gostou, mas é o que a gente falou, tem cliente que não entende. O cara pega no. Exato, ele Então, esquece. por isso que o desafio do cliente é fogo. E aí cara. essa cliente que me ligou na sexta-feira, na segunda ela me ligou, ela falou, Vitor, eu tive um problema pessoal, e aí eu tava olhando o projeto, aí eu joguei a culpa em vocês, e realmente, verdade, eu fiz 10 alterações, realmente a culpa é minha, tá tudo bem, tá? Até tô pedindo desculpas da forma que eu falei, e eu super entendi, porque além da gente ter a razão, mas a gente tem que ouvir o cliente. O cara tem um sonho, né, Exatamente. mano? A gente, eu falo, projeto e obra é sonho dos clientes. A gente não pode brincar com o sonho. Mas às vezes o sonho dele é muito, muito alto e ele esquece do racional. Que foi o que aconteceu. Pô, pelo menos ela foi racional de falar, pô, Vitor, desculpa, eu errei. Porque de fato, não tem como você fazer milagre com 10 alterações, cara. Exato. Não tem como. E a gente lida, além de lidar com sonhos, pô, são projetos que tem cliente que investe 4 milhões. Se você colocar um erro desses 4 milhões, o prejuízo. E Vitinho, me fala uma parada. Você falou de meta, de funcionários. Hoje, qual é o... Hoje, pra você, assim, no teu time, qual é o seu maior bem ali que você fala assim, puta, bem que eu digo não de pessoas, eu digo de atitudes. Porque você falou, eu vejo direto, né? Você fala de meta, mega meta, destaque do mês. Qual foi a coisa que você implementou ali que você fala assim, puta, isso aqui eu acho muito legal, isso aqui ficou muito 10, isso aqui é uma coisa que eu me orgulho de ter feito. Eu sei que você se orgulha de tudo, mas se uma coisa, você fala, putz, destaque do mês é o que me ganha, sei lá, mega meta é o que me ganha, ou sei lá, o presente que eu dou pro cliente quando ele fecha é um marco do nosso negócio. O que seria? Cara, acho que vamos dizer tudo ali, mas não pode ser hipócrita, né, de falar, tudo, legal. Mas assim, acho que as reuniões semanais é o que eu gosto muito de fazer. Porque ali a partir daquelas que a gente tá dentro de uma sala de reunião, naquelas 4 paredes, a minha equipe ela se sente muito confortável em falar tudo. E eu sou super transparente, a minha equipe também é transparente. Legal. Eu sempre, quando vou contratar alguém, junto com o RH lá, eu sempre deixo super transparente. Você vai ter acesso a mim. Claro que se um dia você mentir, vai acabar toda a minha confiança em você. Sim. Mas sou muito transparente. Então, eles me trazem ali, eles não me veem como, às vezes, um chefe, né? Mas ele vê como um amigo, uma pessoa que tem um lado mais humanizado. Então, tudo que a gente bate papo ali dentro da nossa reunião mensal, que a gente fala de tudo, realmente, de tudo ali, eu acho que ali é uma conexão que eu tenho com eles que, pô, não tem preço. Legal, Tá? isso é bacana. Você tá próximo. E você faz reunião semanal toda semana? Não, mensal. Mensal, uma vez por mês. Mensal. Sempre no começo do mês. Sempre no começo do mês ali. Isso é uma coisa legal, você ter proximidade com a tua empresa, com a tua equipe. Isso gera muito valor, né, cara? Muita mas riqueza. se um colaborador meu fala, Vitor, puta, podemos fazer uma reunião amanhã? Sim! Aí, mas eu acho que essa mensal é uma coisa legal. Mas a mensal é um padrão dentro da empresa. Pra vocês empresa. terem uma ideia, a gente fala de empresa. A gente também hoje tem bastante funcionários, a gente também não faz essa reunião mensal. A gente faz, às vezes, pontualmente com as áreas. É um erro nosso, mas é mudanças que a gente quer fazer. Mas legal. E aproveitando a deixa, me fala, como é que é trabalhar e ser sócio da sua mulher? Eu quero que você fale bem a verdade. Ela vai assistir isso aqui, claro. Você não vai apanhar em casa, não. Mas, assim, como é que é? Porque, assim, eu conheço a Gé há muitos anos, não conheço tanto a fundo ela, assim, mais a Vanessa, né? Mas eu sei que a Gé, ela é uma pessoa que ela tem um gênio bem forte, assim, como eu também tenho. Como é pra você isso, essa relação? Porque você tem que saber separar bem, né, mano? Tem. Como é que é isso? Como é que foi desde o começo e como é hoje? Tá. No começo foi super difícil, porque em si, quando eu comecei a trabalhar junto com ela, pô, a gente começou a morar junto. Então... Logo começou a trabalhar. Exato. E tudo no começo não é nada maravilhoso. E, pô, você fechou um projeto por mês e no outro você não fechou nada? É guerra. Porque o que vai pagar as contas? Porque, cara, você tem que se preocupar com isso, né? E aí um dos motivos da sócia ter saído da empresa é porque ela não queria ter essa preocupação de ter o próprio negócio. Que as pessoas acham que é super fácil, mas é zero fácil. Então, em relação à relação, era muito difícil, porque
tinha problemas na empresa, aí trazia pra casa que às vezes não tinha jeito, e aí acaba tendo uma discussão, entendeu? E teve algum momento da vida de vocês que o trabalho chegou a quase chegar ao ápice de acabar com o relacionamento? Cara, não, Nunca? nunca. Mas já chegou o momento de, lá vai um tempo atrás, tipo, muitos anos, de virar e falar, segue que eu vou sair fora. Eu vou Normal. sair. Boas Porque assim, eu relações acho que assim, eu quero que o nosso relacionamento seja saudável. Então não é a nossa empresa que tem que acabar com isso. Então segue, eu coloco meu rabo entre as pernas, volto para a empresa do meu pai, ou eu vou para outro lugar, vou para outro no mercado. sim. Você tem Entendeu? bagagem. Exatamente. Então, Mas e vocês aprenderam? Eu pergunto isso porque isso também era um problema que eu tinha, mas a Bianca hoje não trabalha comigo. Uhum. Mas a gente empreendia juntos, né? E era um problema. E eu sempre falei isso pra Bianca. Eu chego em casa, eu deixo meus problemas. Quando eu casei, Uhum. eu deixo meus problemas na porta, pra não levar pra dentro de casa. Então por isso que eu te perguntei como é que era isso, porque eu já passei por isso, eu sei que não é fácil. Ultimamente a gente teve alguns problemas familiares aí que até mesmo você sabe, então foi um pouco difícil de lidar com isso, então a gente chegava em casa, era zero assunto sobre isso, né? Mas ultimamente aí, vamos dizer aí um ano atrás, era a gente, pelo menos eu tentava ao máximo de não levar isso pra casa. Empresa, casa. E aí até mesmo às vezes rolava de conversar sobre um assunto, porque assim, eu amo trabalhar. Tipo, eu não tenho problema em trabalhar sábado, domingo, ficar até a noite. Eu amo o que eu faço. Então, às vezes, até de final de semana, a gente batendo papo, a gente fala sobre negócio. Mas problema, a gente já tenta resolver e não trazer isso pro casal. Eu tô dentro de casa. Tá? É, Mas isso é às importante. vezes, tipo assim, parece que eu tô sendo hipócrita de falar isso. Não. Tem vezes que acontece? Ah, Acontece. sim, normal. E é normal, faz parte. Mas você tem que também Saber quer dar aquela conduzir. respirada, Saber conduzir. conduzir, entendeu? É isso. Hoje eu percebo que você tem uma rotina também, apesar da gente ser empreendedor e a gente tá na linha de frente dos nossos negócios, a gente tem uma rotina mais leve, né? Eu trabalhava, acho que o seu começo também foi isso, era uma batida muito frenética, cara. Eu trabalhava 24/48 na loucura, e aí quando eu comecei a entender a regra do jogo e falar, cara, a gente precisa de pessoas, começamos a contratar, hoje a minha rotina é mais leve, a sua eu sei também você como eu, é uma obrigação pra gente, entre aspas, boa de fazer nossa academia todo dia de manhã, no sábado também. Como que é isso pra você hoje? Você se considera uma pessoa feliz no que você faz e como você faz? Tipo, você faz sua academia, você viaja, você vai pra praia, você vai pra casa de veraneio, sei lá. Você se considera uma pessoa feliz e que você consegue entregar o seu máximo e o seu negócio roda 100%? Ou você ainda acha que tem falhas aí no meio do percurso por conta disso? Tanto na vida pessoal quanto na profissional, tá? Pô, eu me sinto muito feliz. Tipo assim, eu nunca imaginei com que eu trabalharia, né? Mas hoje eu amo o que eu faço, né? Mas eu me vejo muito feliz, que até as pessoas às vezes na academia falam, será que essa pessoa tem problema na vida dela? Porque a gente, segunda-feira, a gente tá contando piada, dando É risada. verdade, velho. Mas é que assim, mesmo que a gente tenha, claro, a gente tem diversos problemas, muito boleto pra pagar, mas a gente tem que ser feliz, Sim. independente, entendeu? E é pra você a rotina é uma Exato, regra. é uma regra. Tipo, por exemplo, a academia de manhã é regra. Eu tento, é algo inegociável. É que nem a minha igreja lá, sempre no começo da semana é inegociável. É saúde, família e trabalho. Entendeu? JJ fala isso. É, Né? exatamente. Não Saúde. inverta a ordem. Não inverta a ordem. E aí a gente tem até uma frase que é nossa da família ali. Que é se aproxime de Deus, se aproxime da sua família e se aproxime de você. Então, eu acho que assim, tem que trazer uma leveza pra isso, mas hoje eu me considero muito feliz, assim. E você sabe? consegue, nessa rotina sua de que você falou, pô, academia todo dia, pô, tirar uma sexta-feira pra ir viajar e voltar na segunda, o seu negócio roda porque a sua empresa entendeu a cultura do teu negócio. Os seus funcionários Exato. entenderam. Acho que lá na Icon mesmo, todo mundo entende a cultura da parada, Exato. né? Então é A uma gente coisa... fala que a cultura é o nosso entusiasmo, né? Lá dentro. Então, um exemplo não é porque eu tô viajando ou algo do tipo que em questão não tô trabalhando. A gente tá toda hora no celular mexendo. Sim. Mas a gente criou uma cultura dentro da empresa lá, que, exemplo, meus olhos lá não precisa estar 24 horas eu dentro do escritório lá, sentado do lado do meu colaborador. Isso Entendeu? é legal de falar. Eu perguntei isso pra ele, porque assim, o Vitinho é um cara que, assim como eu também, a gente tem nossa rotina de vida, a gente curte viajar, curte sair pra jantar. Ele é um cara que não posta tanto assim como eu, mas eu o conheço pessoalmente, então eu sei disso da vida dele. Mas é bom falar isso. A gente tem que estar no operacional, mas você não precisa estar full time. Você tem que, a sua equipe, o seu time tem que entender a cultura do teu negócio, aquilo que você quer pro teu negócio, pra ele girar. E de fato é o que acontece. Porque, exemplo, eu, como já não tenho mais contato com o cliente, eu faço algumas reuniões específicas, né? Mas que nem antes da gente começar aqui, um cliente me ligou
E aí, exemplo, a equipe tava em reunião, tudo lá, e aí ele queria uma resposta, e aí eu sempre deixo todo mundo em contato comigo, caso queira. Mas eu olho, exemplo, chego sexta-feira lá, olho os grupos de todos os projetos, pô, deve ter mais de 300 grupos lá de obras, eu olho e falo, cara, todo mundo tá rodando. Tipo, eu não precisei falar um A com ninguém hoje. Eu não falei com uma pessoa. Tá rodando. É o que a gente falou, da cultura, né? O cara sabe o que tem que fazer e como fazer. Por isso que você tem resultado, né? E é o que a gente falou bem no começo, ter olho de dono dentro da empresa. Exato. Todo mundo sabe lá o que tem que ser feito. É, e você faz isso quando você valoriza a equipe, que é o que de fato vocês fazem. Muito e aí, legal. desde a parte de estrutura, de resultados, da visão, que os funcionários sabem que estão sendo vistos. Que nem ontem na reunião eu dei uma promoção para uma colaboradora. Legal. Coloquei até um vídeo da... A gente entrou em contato com a família, colocou as 3 Nossa, pessoas mais que da próximas, hora, que foi o velho. pai, a mãe e o noivo dela. Eles fizeram um vídeo para ela contando da promoção. Que legal, Então a gente tem cara. esse contato e, pô, a família dela em si, as 3 pessoas ali que falaram, são pilares importantes na vida dela, falaram do Estúdio 7, da dedicação que ela tem pela empresa. Que legal. Que eles veem que às vezes ela é doente, com sinusite, com cólica ali, morrendo de dor, às vezes de home de casa, pô, ela tá se dedicando ao Tá máximo. entregando o resultado que ela precisa entregar. Entendeu? Muito legal, cara. Isso daí Isso eu posso falar com maestria, porque eu não tô lá dentro, mas eu acompanho há muitos anos. Eu conheço eles, a Jéssica, a Vanessa, desde quando o pai delas ainda fazia revista, que inclusive ele até trouxe umas revistas pra gente aqui. As muito 3 legal. edições, ó. Cara, isso aqui é legal. E eles são muito família. Isso aqui é muito legal. Uma empresa familiar dar certo no nível que deu aqui de vocês. E sem querer, todo mundo participou do ecossistema. Eu tô te falando, porque você nem, né, a Jéssica, você não namorava com ela ainda na época de escola. Eu lembro do pai dela naquela casinha branca ali no Tremembé, ali perto do mercado ali onde eles moravam. Exato. E ver a Começou tudo numa potência, a garagenzinha da potência avó. que vocês se transformaram. E eu sei, eu conheço muita gente que trabalha lá e eu sei que a galera fala que é bom trabalhar lá. É. As pessoas falam, então não tô jogando aqui pra você porque você tá aqui comigo. Podia falar real, Sim. mas assim, a galera gosta. Mas, irmão, chegando no fim, quero te perguntar mais uma coisa, depois eu vou te pedir um insight pra você deixar pra galera. Hoje, vocês estão num patamar muito legal, a gente já falou sobre metas que você pretende ano que vem aumentar. Dobrar colaborador também. Então, isso que eu ia te perguntar. Fala pra gente qual é o objetivo de vocês, o futuro da Estúdio 7. Assim, eu não tô dizendo em números de faturamento, tá? Não é valor. Tá. Uma coisa legal também de vocês saberem que o preço do projeto deles, eu não vou ficar falando isso no podcast, mas não é só porque eles são quem eles são que o preço deles é caro, não. Tá bem dentro da média de mercado, tá? Isso é importante falar. E aí me fala uma coisa, qual é o futuro? Como você e a Gé planejam o futuro de vocês, eu sei, familiar, né? Uhum. Mas eu digo empresarial. Onde vocês veem a Estúdio 7 daqui uns 5 anos? Não só em número de projetos, nem em número de colaboradores, mas o que vocês pretendem estar fazendo? Se você tem um sonho, que nem você falou, de abrir um outro negócio daqui uns anos, como é que você vê isso? Então, a gente nunca pensou em números. A gente sempre quis realizar os sonhos dos nossos clientes, que é o que a gente quer. A gente quer transformar vidas. Então, o foco principal é isso. A gente não sabe o que o mercado vai trazer aí, mas a gente quer, claro, crescer, mas a gente quer 100%, claro, focar não só na odontologia, mas como todas as áreas médicas do Brasil, que tem muito para crescer. Então, a gente quer crescer isso. Por exemplo, a gente está construindo uma nova sede aí, porque a parte da arquitetura já está menor, não cabe mais pessoas, então a gente está... Mês que vem já tá mudando, porque Legal. eu quero dobrar o número de colaboradores aí Legal. até comecinho do ano em si, dobrar o número de projetos para mais, né? Legal. Então eu quero em si que a nossa parte ali de projetos vire um ecossistema também. Maior do que vocês já estão hoje. E você pontou uma coisa que é legal de falar. Você hoje não é o seu forte, mas você também, então, daqui uns anos você vê Estúdio 7 não só na força da odontologia, mas também de todas as áreas da saúde, Exatamente. geral. Porque hoje, Exato. uma proporção odontologia e restante, quanto seria? Uns 90-10, 80-20? É uns 80-20. 80-20? Então, 80-20. talvez equilibrar essa... Porque o cliente de odontologia, ele já vê a gente como um escritório renomado ali com uma autoridade maior que tem no Brasil. Só que, exemplo, um oftalmo, já ele não olha com tantos valor, porque ali na área deles eles não têm tanto conhecimento. Sim. Então você Entendeu? quer também mudar um pouco o cenário Pra disso todo para mundo. a área de saúde. Isso é muito legal, Que cara. também até foi mês passado que um colaborador meu do time comercial falou: pô, Vitor, fiz uma reunião com um oftalmo que tem uma clínica de 300 metros. Eu falei, caraca, 300? Porque geralmente quando a gente não vai no oftalmo não é só Pequeno? é tudo pequeno. É uma sala e E aí é outra uma no clínica máximo. renomada no interior de São Paulo, tem 300 metros. Eu falei, caraca, pô.
Então tá crescendo também essa área, exemplo de outras áreas em si. Então tem muito mercado para alcançar e eu quero que cresça a empresa para um geral em E relação quando a você isso. fala em ecossistema, você fala de projetos, né, que vocês já fazem muitos no país todo, mais na área da odontologia, então aumentar essa gama também para a área da saúde no geral. Uhum. Dobrar, talvez, não números, mas a gente fala dobrar colaboradores, dobrar número de projetos. Você pensa em alguma coisa de agregar valor em outras frentes, tipo ter uma empresa de obra lá dentro, uma empresa que faça a compra de todos os equipamentos, marcenaria, marmoraria. Você pensa nisso ou não? Vocês pensam só em ficar focado em projeto? Tenho vontade de ter esse, como se fosse um ecossistema do cliente chegar e fazer tudo. Lá dentro. Só que a gente tem um porém, né? 90% dos nossos clientes são fora do estado de São Paulo. E eu tenho que ter uma mão de obra muito pesada, porque, falar por você aí, né? Em questão de mão de obra aqui em São Paulo já é um pouco mais complicada. Sim. Aí você imagina eu atender meu cliente lá em Natal, o outro lá no sul do Rio Grande do Sul, o outro em Minas. Aí, cara, você tem que ter uma mão de obra. Só que, exemplo, claro que é aquela coisa, você tem que ir aos poucos. Você tem que, na verdade, nessa parte, você vai ter que... Eu acho que no restante não, porque você pode pegar parceiros, né? Tipo, marcenaria, marmoraria, você liga você vai nas cidades, visita, vê, conhece, beleza. Mas obra que é muito mais complexo é o que... Uma vez eu até falei isso pro Ricardo. Eu falei pra ele, cara, não compensa pra mim fazer essa mobilização da minha mão de obra daqui pra outro estado, porque o preço que eu vou cobrar do cliente pra fazer isso, cara, ele vai fazer por metade do preço com alguém de lá. Exato. Então, assim, é legal isso, mas é o que você falou. Mas não é nada impossível. Não é. Mas é um projeto que tem que ser bem estruturado, porque a demanda vem, beleza, mas a dor de cabeça também triplica, né? Exato. E aí, exemplo, pro começo do ano que a gente já tá com esse planejamento, a gente vai estruturar 100% a parte de arquitetura, então a gente vai ter mini áreas dentro da parte de arquitetura. Legal. Então a gente vai ter uma parte só de layout, então vai ter colaboradores só pro layout, que aí vai ter uma gama de funcionários para isso, Legal. do 3D e do executivo. Muito legal. Então a gente vai montar ali, a gente vai fechar porque os anos a gente sempre vê um problema e tenta solucionar e resolver isso para que sempre tenha uma melhora. Legal. Então, exemplo, até o final do ano, pra gente já começar janeiro com tudo, vai ser isso. Legal. E aí, exemplo, o que vier do ano assim, mas o foco vai ser esse. Legal, e é bacana de pontuar a mentalidade desse cara, que nem eu já falei umas 3 vezes nesse podcast. Muita gente, talvez na posição que ele estaria hoje, já estaria acomodado. Acomodado no bom sentido. Pô, o cara vende 12, 15, 10 projetos por mês, por que o cara vai querer mais? E o cara tá com o pensamento pra frente de duplicar o tamanho da empresa, dos colaboradores, aumentar o ecossistema dele, do que ele faz. E é isso que muda a regra do jogo. Quando você entende isso, você alavanca. Porque a gente também já tava crescendo muito na nossa área, começamos a montar outras coisas internas, trazer mais coisa pra dentro, pra agregar valor pro cliente. E é muito legal quando você começa a entender isso, porque você fala, caramba, de fato eu tenho uma mentalidade pra frente, não sou um acomodado que acha que só tá bom porque eu já tô tendo resultado. Exatamente. Isso é muito bom, né? Não tem que querer pouco, né? Tem que ser. Entendeu? E não é questão de bem material. Não, de resultados pra empresa e nada melhor que um cliente, você ter um feedback top dele e falar, puta, realizei meu sonho. Saí de 30 pra faturar 1 milhão. Mas Mudei a vida da minha família. E isso é legal, que é o que a gente fala, isso é consequência. Exatamente. Você ganhar dinheiro é consequência do seu trabalho. Se você pensar sempre trabalho. pro dinheiro, nunca vai dar certo. Exatamente. É que nem fala, né? Se você for pra uma venda pensando na sua comissão, Já era. Já era.